Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia. Hoje vamos falar sobre vocação masculina, servir Cristo e a Igreja, em que vamos responder algumas perguntas. O que é vocação? Que tipo de vocações existem e de que forma uma vocação serve a Cristo e a Igreja? Então, e se calhar vamos responder a outras perguntas que podem surgir no seu coração, quem sabe? E para nos falar da vocação e para nos responder a estas perguntas, temos aqui connosco o Padre Lourenço Lino, vigário paroquial das paróquias de Cristo Rei de Algés e do Senhor Jesus dos Aflitos da Cruz Quebrada. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Sandra. Bom dia a todos os nossos espectadores, todos os telespectadores da Canção Nova. E como de manhã é que se começa o dia, vamos iniciar o nosso amanhã com um momento de oração que eu convido o Padre Lourenço a orientar para nós. Rezamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura do profeta Jeremias. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Antes de te haver formado no ventre materno, eu já te conhecia. Antes que saísses do seio de tua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta das nações. E eu respondi: Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, pois ainda sou um jovem. Mas o Senhor replicou-me: Não digas, sou um jovem, pois irás onde eu te enviar e dirás tudo o que eu te mandar. Não terás medo diante deles, pois eu estou contigo para te livrar. Oráculo do Senhor. Vamos pedir também a Nossa Senhora que esteja aqui conosco e que nos ajude a escutarmos sempre a palavra que o Senhor nos dirige, que nos mostre a face de Jesus, que nos conduza para Ele. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu convido agora a ir para a nossa mesa de pequeno almoço. Vamos a isso. Aceita uma água para chá? Sim, por favor. Então vamos cá. Então, quem é o Padre Lourenço, para quem está lá em casa ficar a conhecê-lo um bocadinho melhor? Olha, o Padre Lourenço é um padre jovem. Sim, obrigado. Sim. Já se notou que é um padre Já jovem? Já se notou, não é? Por isso é que também esta leitura vem a calhar. Sim, sim, sim. Porque Jeremias, que ouvíamos, não é? Jeremias tem essa citação, sou apenas um jovem. Sim. Eu, de facto, também me vejo assim já numa missão muito grande, a missão de padre. Sim. Mas sou um padre novo, fui ordenado padre em julho do ano passado. Sim. Portanto, um padre com 9 meses de sacerdócio e com 25 anos de idade. A começar agora a missão do sacerdócio. A sua vida foi sempre próxima da Igreja? Graças a Deus, sim. Eu sou do Patriarcado de Lisboa. Sim. E cresci na cidade de Lisboa, ali a minha paróquia de origem é a paróquia de São João de Deus. Sim. Na cidade de Lisboa. E pronto, portanto aí sempre fiz o meu percurso de fé. Os meus pais, graças a Deus, sempre me ensinaram a ir à missa. Também estive na catequese, fiz aí todo o meu percurso catequético. Também na paróquia comecei a ser acólito, que é uma coisa também com muito peso na minha história vocacional. Também estudei num colégio de religiosas, no Colégio do Sagrado Coração de Maria, que também fica ali perto da paróquia. Digamos que assim no espaço de 1 quilómetro tinha a casa, a paróquia e o colégio. Portanto, tinha ali muita minha vida, não só a minha vida de estudante e a minha vida familiar, mas também a minha vida de fé, nesses 3 polos, né? Os 3 polos fundamentais. E, portanto, sim, a Igreja sempre esteve muito presente, Deus sempre esteve presente. E
quando é assim, é evidentemente muito mais fácil também descobrir a vocação, É crescer verdade. para a vocação. Portanto, muitas graças a Deus por isso. Como é que surgiu ou em que momento surge então a sua decisão de seguir o sacerdócio? Olha, é uma decisão que se vai construindo. Não podemos dizer que... quer dizer, em última instância, o momento em que eu decidi definitivamente querer ser padre foi o momento em que na ordenação, no rito da ordenação, Muito bem. isso me é perguntado e eu digo sim, quero. Sim, sim. E até numa das perguntas respondo sim, quero, com a ajuda de Deus. Mas a decisão vai-se construindo passo a passo. Sim. Portanto, vamos compreendendo fui compreendendo que Deus me podia estar a chamar para isso. Na verdade, desde muito pequeno, mas com alguma maturidade fui compreendendo isso mais quando estava no ensino secundário. 11º, 12º ano. No 12º ano já fiz um percurso um pouco mais sério de discernimento no pré-seminário de Lisboa, onde pude ser acompanhado durante um ano, ter direção espiritual e ter encontros vocacionais. E depois decidi entrar no seminário em 2015. Mas essa ainda não é a decisão de ser padre, não é? Essa é a decisão de facto, pôr isso seriamente em cima da mesa e começar a caminhar rumo ao sacerdócio, mas com um período de discernimento muito intenso, como é o período de seminário, que depois vai tendo vários passos e em cada passo, digamos, isso vai consolidando cada vez mais. E é uma decisão que vai tomando passo a passo, não é? Exatamente. Mesmo se nós olharmos para o percurso de um seminarista, há várias coisas que se vão recebendo. Muito obrigado. Há várias coisas que se vão recebendo a pouco e pouco. Por exemplo, os seminaristas, na fase final do seminário, começam a receber ministérios. Ainda antes de serem ordenados sacerdotes, são primeiro instituídos leitores, depois são instituídos acólitos, depois são ordenados diáconos, e aí já é uma entrega definitiva ao ministério ordenado e ao celibato, mas só depois é que vem a ordenação sacerdotal. Tudo isto compõe, de alguma maneira, o ministério de padre, Sim. mas é preciso ir recebendo aos poucos as várias dimensões. Uma dimensão mais profética, depois uma dimensão mais de serviço, de facto, ao corpo do Senhor, na Eucaristia. Portanto, é também interessante essa progressão com que se vai construindo o sim a Deus e a própria recepção daquilo que depois virá a ser o ministério de sacerdote, digamos assim, nas suas várias dimensões, em várias etapas também. E a sua família, como é que foi reagindo a todo esse seu caminhar na descoberta ao sacerdócio? Olha, felizmente, bem. Ou seja, a família tem muito peso, não é? Sim, claro. E como digo, eu tive a graça de crescer numa família de fé, portanto, para quem Deus é alguma coisa de estrutural, é alguma coisa de fundamental. E desse ponto de vista, o meu despertar para a vocação foi sempre acompanhado pela família e não só com compreensão, mas de facto com colaboração. Eu, como digo, desde pequeno sentia algum interesse para estas coisas de Deus. E isso não se explica assim, acho eu, tenho dificuldade de explicar porquê, mas é miúdo, já gostava de brincar às missas. Ou seja, é uma coisa de criança, não é? Mas de qualquer forma, havia ali algum traço que depois veio a crescer. Depois também tive uma altura mais de dúvidas, de procura mais até racional, de compreender o que é isto de Deus, da verdade do cristianismo. E que é importante. E que é muito importante, sim. É muito importante porque a fé deve envolver a adesão de todo o nosso eu. E quando nós nos pomos a fazer dicotomias entre, como às vezes se ouve, não é? Fé e razão, relegar a fé para o sentimento e tirar a razão da fé, certamente estamos a empobrecer a nossa adesão a Deus. E eu senti muito esse apelo de também entrar na fé com a minha razão, de perceber, de compreender que Deus é a resposta mais plena às nossas buscas até racionais. Claro que vai muito para além da nossa razão. Nós não podemos compreender perfeitamente o mistério de Deus, porque também isso seria um empobrecimento. Sim. Mas, de qualquer forma, a razão também se fascina. E eu fui tendo, graças a Deus, fui tendo a ocasião de fazer esse caminho. Com dúvidas, mas com cada vez mais desejando entregar o meu coração ao Evangelho. E pronto. E na minha família também via esse testemunho de fé. Claro. E depois, quando comecei mais, digamos assim, desenvergonhadamente a dizer que pensava ir para o seminário, que pensava em ser padre,
também tive e fui tendo sempre, ao longo do caminho de seminário e também agora nestes meses de sacerdote, um apoio, um entusiasmo da família pelo qual dou muito graças a Deus. E que é uma família muito bonita, porque são 4 filhos, não é? Exatamente. Tenho 2 irmãos mais velhos, Sim. a mais velha de todas, a Joana, depois o João, depois sou eu, aqui com 7 anos de diferença para o meu irmão João, e depois tenho uma irmã mais nova que eu, com 1 ano e meio de diferença. Portanto, são assim 2 pares de irmãos. Sim. E todos muito diferentes, mas para mim é uma graça enorme ter irmãos. Não é? Sim. Isso, de facto, eu olho para cada uma das 5 pessoas, não é, com quem cresci em casa e vejo realmente como fui construindo a minha personalidade com cada um deles. Isso para mim é muito, muito evidente. Por que paróquia já passou? Acredito poucas, porque tem pouco tempo de sacerdócio. Sim. Como padre, estas 2 em que estou desde setembro, a paróquia de Cristo Rei de Algés e a paróquia do Senhor Jesus dos Aflitos da Cruz Quebrada. São ali 2 paróquias vizinhas que têm o mesmo pároco, é o Padre António Figueira. Sim. E eu sou vigário paroquial também das 2. E depois ainda temos um outro sacerdote, o Padre Ragés. Temos a graça de ter também uma comunidade de 3 sacerdotes, que é uma coisa Isso é muito bom. Muito boa. Mas é evidente que antes de ser padre, nós também vamos fazendo aquilo que nós chamamos estágios pastorais, para irmos conhecendo de perto a vida dos padres e a sua interação, digamos assim, com o povo de Deus, né? Claro. A resposta às necessidades da Igreja. E isso acontece no seminário habitualmente a partir do 3º ano dos estudos de Teologia. Portanto, no 3º e no 4º ano eu estive mais ligado, por acaso não a uma paróquia, mas ao Pré-Seminário de Lisboa, de que também beneficiei quando estava a discernir a minha entrada no seminário. E o Pré-Seminário, os animadores são padres de seminário e seminaristas, normalmente. Pelo menos aqueles mais constantes. E por isso tive aí 2 anos como animador no pré-seminário. E depois, no 5º e no 6º ano, portanto, os 2 anos finais de seminário, tive ali entre as paróquias da zona do Oeste, do Patriarcado de Lisboa, a paróquia do Milharado, a paróquia do Gradil e a paróquia de Vila Franca do Rosário, que tem também o mesmo pároco. Sim. O Padre Paulo Serra. E, portanto, aí fui passando por realidades também muito diferentes, porque eu venho da paróquia de São João de Deus, como já disse, que é uma paróquia na cidade de Lisboa, e agora também estou numa paróquia urbana, em 2 paróquias urbanas, da Algés e da Cruz Quebrada. Mas nos meus estágios pastorais tive também contacto com a realidade mais rural. Isso é também uma coisa muito enriquecedora, não é? Íamos conhecendo a Igreja nas suas diversas facetas, digamos assim. Neste tempo que já experienciou a vida comunitária e a vida paroquial, quais são os maiores desafios com que se depara? A vida comunitária exige sempre que nós renunciemos um pouco a nós mesmos, porque senão não se consegue construir uma comunidade. Não é? É verdade. E isso é uma coisa, de facto, muito importante. E é uma aprendizagem que se faz muito no seminário. O seminário é uma casa muito grande. Eu estudei nos seminários de Caparide e dos Olivais, porque no Patriarcado de Lisboa fazemos o percurso de seminário habitualmente nestas 2 casas. Ainda há quem entre no seminário menor, que é o seminário de Penafio, mas eu não tive essa experiência. Mas, de qualquer forma, o seminário é uma casa muito grande, com muita gente, muito diferente. Até porque nós ali também recebemos seminaristas de outras dioceses do país e até do mundo, de outros países. E isso faz com que nós tenhamos ali decidido nós mesmos para aprendermos a dar-nos ao outro e a conhecer o outro. No seu melhor e no seu Exatamente, naquilo pior. que também é mais desafiante. mas também, porque a casa é pautada por um ritmo que eu não escolho. Claro. Eu não escolho a que horas é que vou rezar laudes e vou depois tomar um pequeno almoço. Não, eu sigo o ritmo da comunidade. Portanto, todos estão juntos na capela para começar o dia com a oração de laudes. Depois as refeições também todos temos em conjunto, temos comunitários. Isso é muito bom, essa aprendizagem é muito boa, porque também o sacerdócio, é evidente que eu não sou padre para mim mesmo. Claro, eu sou padre para os outros, para servir os outros, para servir as comunidades para que sou enviado. E nesse sentido, esta renúncia
em prol da comunidade, em prol da igreja, é uma coisa que importa exercitar e que, na verdade, nos faz felizes, porque nós realizamos é servir os outros, não é guardar-nos para nós mesmos. E por isso é desafiante, mas é muito bonito. E é aí, de facto, também que se constrói a igreja, que somos todos num único corpo, que é o corpo do Senhor Jesus. Padre Lourenço, para si, o que é vocação? Vocação é, como a própria palavra indica, um chamamento. Isso é importante acentuar, porque nós muitas vezes ouvimos a expressão vocação como simplesmente uma coisa para a qual temos jeito. As pessoas dizem, tu tens uma vocação muito grande para pintar, pintas muito bem, tens vocação para isso. A vocação não é tanto este eco de nós mesmos. Fazer. Não, exatamente, não é tanto nem o fazer, nem sequer o olharmos para nós simplesmente e vemos para que é que temos jeito, ou seja, fazemos aquele nosso perfil, digamos assim, psicotécnico, não é? Com o recurso àqueles, que é também importante, porque o autoconhecimento é muito importante. Mas a palavra vocação, vocare, em latim, significa chamar. E nós, chamar implica alguém que me chame, de fora de mim. E esse alguém é Deus. E, portanto, uma vocação só é autenticamente descoberta quando se revela na busca da vontade de Deus e não simplesmente na autoanálise de mim mesmo. Ou em ver, digamos assim, o mercado e onde é que eu tenho mais hipóteses. Isso são tudo dimensões que obviamente estão presentes, mas o essencial é a voz de Deus. Aquilo que nós ouvíamos na leitura que fiz ao início do profeta Jeremias. Deus é que nos conhece desde o ventre materno e nos escolhe para alguma coisa. E nós, à medida que vamos crescendo, vamos dando conta dessa escolha que o próprio Deus já fez antes de nós existirmos, antes de nós nos apercebermos disso. Sim. Isso é que é a beleza da vocação. É que a vocação é uma coisa que nos implica, mas também nos transcende. É uma coisa que nós descobrimos nele, em Deus. E na maneira como Deus vai deixando sinais na nossa vida, na nossa história. Mas eu acho que isto é a coisa fundamental. E digo isto também porque na minha vida isto é muito claro. Há ali um momento em que eu deixo simplesmente de pensar se eu quero ser padre, se eu gostaria de ser padre. Eu tinha esse traço, mas há um padre que me ajuda a perguntar a Deus o que é que Ele quer de mim. Já perguntaste ao Senhor o que é que Ele quer de ti? E eu não tenho a certeza que àquela altura já tivesse feito realmente essa pergunta. E quando começamos a fazer essa pergunta, o desenrolar da nossa vida é diferente. É mais, lá está, é mais neste horizonte sobrenatural e não tanto simplesmente de nós para nós mesmos. Sim. É o deixar-se questionar por Deus, o deixar-se envolver por Deus e não ter medo, mas arriscar. Claro. Entrar nesse diálogo. Sim. Entrar nesse diálogo. Todo o cristianismo se baseia nisso, num Deus que se revela, às vezes, sem que nós pudéssemos prevê-lo. A Bíblia está cheia disso. A Bíblia não é uma construção que o homem faz de Deus e do que gostaria que Deus fosse, mas é uma descoberta de que Deus é o que é o Deus verdadeiro e que Deus se quer revelar. Não é? Abraão estava muito bem lá na sua vida e Deus chama-o e diz, eu vou fazer de ti uma grande nação. Vai, sai da tua terra e vai para onde eu te enviar. E nós vamos atrás. Isto é toda a experiência cristã. E por isso a vocação é nuclear, absolutamente nuclear na nossa vida, porque é a maneira concreta como Deus nos chama a realizar este segui-lo, este ir atrás dele na sua voz, este arriscar, como diz a Sandra, exatamente. Porque o arriscar com prudência, claro, gera vida. Gera vida, claro. O guardarmos e o preservarmos muito só para nós próprios não gera vida nenhuma, antes pelo contrário. Jesus diz, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, vai ganhá-la. Porque o que é que isto significa? Significa que se eu me proteger muito, eu posso até, muito bem, não arrisco nada, mas eu depois vou acabar por morrer e não fica nada. Não lancei semente. Mas quando eu me dou pelo Evangelho, quando eu me dou segundo a vontade de Deus, isso gera muita vida nos outros, mesmo nos momentos em que isso implica que eu morra para mim mesmo. Sim. Mas isso é a vida cristã, morrermos para nós próprios, para vivermos para Deus e para os outros e gerarmos vida, como Jesus fez connosco. Jesus veio a este mundo, morreu naquela cruz. Podemos pensar, que sentido é que faz a vida de Cristo para acabar numa cruz? Não. A cruz é o momento em que Ele gera vida para toda a humanidade, em que Ele se dá e depois, ressuscitando, demonstra isso mesmo, não é? Que é dando que se recebe, é dando a vida que se ganha a vida verdadeiramente. A pergunta que eu vou fazer agora é muito difícil, acredito explicar. Tendo em conta a sua experiência,
como é que podemos sentir o chamamento de Deus nas nossas vidas? Que eu sei que deve ser difícil de explicar, mas como é que nós conseguimos sentir? Pronto, olha, eu acho que há muita coisa, toda a nossa vida deve ser posta à luz de Deus. Por isso tudo pode ser sinal da vontade de Deus. Eu costumo apresentar esta comparação, na verdade não é uma comparação, é uma evidência que nós aprendemos na matemática, que é quando nós temos, se eu puser um ponto, esse ponto não traz direção nenhuma. Esse ponto pode haver muitas retas, infinitas retas a passar por aquele ponto. É não é? verdade. Mas se eu começo a juntar pontos, se eu já tenho 2 pontos, eu já só tenho uma reta. É. Ou seja, eu já conquisto uma direção. A nossa vida é pontuada por muitas coisas, por muitos sinais. Desde logo também a maneira como nós somos, aquilo que nós sentimos realmente. E eu vejo como sinal esta, digamos assim, esta atração que eu já tinha pela vida dos padres em pequenino, não é? Naquelas brincadeiras de criança, mas isso em si não é um sinal suficiente, é um sinal. Mas depois se eu vou ver que o meu crescimento também se faz neste desejo de conhecer mais a Deus, de sentir, à medida que vou, também falei há pouco da verdade que fui descobrindo que Deus era, à medida que eu descubro isso, eu desejo anunciar essa verdade, porque eu não posso guardar isso para mim mesmo. Isso também já é um apelo a dar a minha vida pelo anúncio do Evangelho. Depois também é uma experiência que para mim é muito marcante. Toda a experiência da oração, a experiência de ir crescendo também no amor à missa. Mas eu gosto também sempre de destacar, porque foi assim na minha vida, a importância do sacramento da confissão. Sim. Eu já falei, não disse o nome, mas eu na paróquia onde cresci, na paróquia de São João Deus, o pároco era o cónigo Carlos Pais. Depois havia também um vigário paroquial, que entretanto já morreu no meu ano propedêutico, ou seja, no meu início de seminário, o padre Alberto Teixeira Dias. E os dois marcaram muito, mas eu costumava me confessar mais ao padre Alberto. O padre Alberto é já assim um homem idoso, muito feliz, muito entusiasmado com a sua vida de padre. E eu chegava à confissão muito transtornado pelos meus pecados, não é? com muita vergonha dos meus pecados. E encontrava naquele homem um rosto da misericórdia e do amor de Deus. Um rosto de Deus que perdoa, que acolhe naquele sacramento para nos perdoar e para nos transformar, para sermos de facto santos. Sim. E esse exemplo foi-me fazendo pensar. Eu beneficio tanto deste sacramento que me dá a vida, que eu perco pelo pecado, não é? Quando eu traio a Deus pelo pecado, mas Deus que me acolhe novamente como ao filho pródigo. Mas Deus faz isto através daquele homem que está ali sentado, que é o padre. Isto para mim é fascinante. O padre é um homem por quem passa a graça de Deus, por quem passa o perdão de Deus, mesmo que o padre não seja, como eu não sou grande coisa, enquanto padre. Isso é extraordinário. Isso começou-me a interpelar de tal maneira que, será que eu não sou chamado também a ser ministro desta misericórdia? Por isso, são vários pontos. Não é? Depois, algumas experiências mais intensas de oração, de apostolado, ou começar a ser catequista. Tudo isso foi ecoando em mim como e será que isto tudo não me chama, não me está a apelar realmente a uma consagração da minha vida ao ministério sacerdotal? E foi fazendo tudo cada vez mais sentido. Também o que os outros diziam de mim, porque é importante. Eu já disse que a vocação não pode ser só uma coisa de nós para nós mesmos. É ouvir. E a voz de Deus também se manifesta nos outros, na maneira como os outros nos vão vendo, vão acompanhando o nosso percurso. E eu fui percebendo isso, que os outros também me viam, se calhar, como alguém que podia ser chamado ao sacerdócio. Pronto. E depois, quando nós começamos a dar os passos, então agora vou discernir mais a sério, agora vou entrar no pré-seminário como eu entrei. As portas agora vão se abrindo. Exatamente, as portas vão se abrindo. Há um poema que eu gosto muito, do cardeal Newman, que é um santo inglês, um padre inglês, mas que se converteu do anglicanismo para o catolicismo. E ele tem um poema que nós conhecemos como Luz Terna Suave no meio da noite. Sim. Nesse poema muito bonito, em português a tradução não revela tanto este verso, mas em inglês há um verso que diz qualquer coisa como: eu não te peço para ver o horizonte distante. O próximo passo é suficiente para mim. Nós caminhamos passo a passo. E Deus só tem de nos revelar o passo seguinte. Deus não nos revela a nossa vida toda. Revela, olha, agora quero que dês este passo. E depois damos, agora é este. E por isso, quando entramos no seminário, como eu estava a dizer, é esse passo que Deus me pedia naquela altura. E foi passo a passo que eu depois acabei por chegar à ordenação sacerdotal. Com toda a coerência de um caminho que foi sempre acompanhado também por padres. No seminário temos acompanhamento de 8 padres que viviam comigo, um diretor espiritual especialmente muito presente,
também nesta vida íntima de oração pronto, e aí compreende-se a vontade de Deus, ouvindo de fora e também vendo dentro como é que as coisas ecoam. Pois é, a nossa primeira parte já chegou ao fim. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje estamos a falar sobre vocação masculina, servir Cristo e a Igreja. E temos como nosso convidado o Padre Lourenço Lino, que nos vai falar também sobre a sua vocação e sobre este caminho que nós vamos fazendo em descoberta à nossa vocação. Padre Lourenço, porquê é que é tão difícil às vezes as pessoas aperceberem-se deste chamamento de Deus nas suas vidas? Pois, talvez porque não estejam assim tão dispostas a isso. Eu creio que, ou seja, mesmo no nosso ambiente cristão, mesmo de famílias que vivem a fé, que praticam, como nós costumamos dizer, não sei se está sempre tão presente esta pergunta de qual é que é a vontade de Deus para as nossas vidas e, de facto, este horizonte poder ser uma vocação consagrada. Por isso, eu vejo até muitos jovens que são muito empenhados na vida da igreja, que rezam, que estão em tudo, que estão nos grupos todos e nas missões todas, mas a quem se pergunta, olha, tu já alguma vez pensaste se Deus te chama a ser padre ou freira? Isso não é para mim. Uma coisa que está fora de questão à partida. Não, à partida tudo está em cima da mesa. Sim. E Deus é que será o soberano dessa escolha e nós vamos atrás dele. E vamos cada vez mais configurando a nossa vontade à vontade dele. E eu não sei se esta atitude está assim tão presente. Podemos cair, mesmo quando temos muita vida religiosa, caímos numa espécie de consumismo religioso. Sim. Vamos à igreja, vamos às orações aqui, vamos aos movimentos acolá, para nos alimentarmos e depois nunca chegamos a dar aquele passo importante que é: e eu vou dar a vida pelo quê? Em que é que Deus me chama a dar a vida? E eu creio que esta segunda parte, às vezes, talvez falte. E por isso, naturalmente, as vocações vão entrar em crise todas. Até a vocação matrimonial. Claro. Tudo vai entrando um bocadinho em crise porque Deus não está a ser ouvido. Será que a pessoa perde a liberdade ou ganha? A descoberta cristã é que a nossa maior liberdade é precisamente fazendo a vontade de Deus. Isso é uma coisa que o mundo tem dificuldade em perceber. Porque às vezes as pessoas acham que obediência é que alguém decida por mim e que, portanto, a minha liberdade fique aniquilada, fique posta em causa. Mas não é verdade. Porque quando nós seguimos a vontade de Deus, nós renunciamos precisamente às nossas escravidões. Nós às vezes podemos ser até escravos de nós mesmos, dos nossos apetites, dos nossos horizontes curtos. E Deus alarga tudo isso. Deus dá-nos um coração capaz de amar. Deus dá-nos uma vida, de facto, divina. E isso é uma coisa muito maior do que nós. E, portanto, ganhamos uma imensa liberdade. E é fazendo a vontade de Deus que, de facto, somos livres. Nós olhamos para a vida de Jesus e para a vida de Maria. E aquilo que vemos neles é a obediência total à vontade do Pai. Jesus, mesmo quando está no Jardim das Oliveiras, antes de morrer, antes de passar pela paixão, Jesus percebe que não quer viver aquilo em si mesmo, não é? Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. No entanto, não se faça como eu quero, mas como tu queres. Faz a vontade do Pai. E também Maria é aquela que diz: eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E aí geram-se coisas tão grandes, não é? Deus vem ao mundo. A história da salvação começa. Não começa, mas atinge a sua plenitude. E por isso é assim. Quando nós vivemos para nós mesmos, ou vivemos no pecado, nós somos escravos. Jesus diz: todo aquele que peca é escravo do pecado. Quando nós, pelo contrário, abrimos os nossos ouvidos à vontade de Deus e a seguimos com confiança, crescemos no amor, crescemos na liberdade e crescemos depois também, naturalmente, na felicidade. Somos muito mais felizes. Sim. Mesmo quando as coisas não correm bem. Sim, haverá sempre desafios e dificuldades. Claro. Isso a nossa vida nunca é o cor-de-rosa que nós gostaríamos que fosse. Mas isso também é bom, isso faz-nos crescer. Claro. Deus vai cuidando de nós, vai nos talhando nas dificuldades e nas consolações e vai fazendo de nós o homem novo que Ele quer que nós sejamos. O homem novo que é Cristo e que deve crescer em nós. E por isso é seguindo com confiança Deus, a sua vontade, e reconhecendo que Ele nos capacita para viver a vida que Ele nos pede,
que nós perdemos todos esses medos, todas essas prisões. Isso se calhar custa, e se calhar eu vou enfrentar aquele desafio, se calhar não vou ser capaz. Vais com Deus, não vais sozinho. Sim. Portanto, vá com confiança. Não é? Que tipos de dimensões humanas existem nesta questão da descoberta da vocação? Mais uma vez, acho que todas. Tudo que é humano está implicado na fé e está implicado na vocação. Ou seja, toda a nossa natureza não é uma coisa simplesmente natural. A vocação é uma coisa sobrenatural. Mas o sobrenatural que Deus faz em nós supõe a nossa natureza, ou seja, supõe aquilo que nós somos. Sim. Nós entregamos aquilo que nós somos. A nossa inteligência, os nossos afetos, a nossa sexualidade, toda a nossa personalidade, a nossa história, tudo isso é posto nas mãos de Deus e é transformado. Jesus compara o reino de Deus ao fermento que uma mulher põe na massa para fazer um bolo, não é? Para fazer um pão. Quer dizer, o fermento vai e faz crescer aquilo que já ali está presente, mas ganha uma outra dimensão. É um pouco assim. A graça de Deus é como um fermento que nos dilata, que nos aumenta, que nos transforma, mas que supõe, o fermento sozinho não faz nada, não é? Supõe aquilo que já está presente e que nós pomos nas suas mãos. Em todas as vocações, nós temos de analisar isso. Por exemplo, na minha vocação como sacerdote, eu sou chamado a usar, talvez aquilo que falei, a minha inteligência, a minha língua, para proclamar o Evangelho, para o conhecer e para proclamar. Sou chamado com a minha afetividade e com a minha sexualidade a viver um celibato. Uma exclusividade que, na verdade, me traz universalidade, que faz com que o meu coração possa servir a todos como Cristo serviu a todos. Tudo eu estou implicado nisso, em tudo isso. Sim. O que nos dizem os documentos da Igreja, o Catecismo da Igreja, nomeadamente o Catecismo da Igreja Católica, as encíclicas dos Papas sobre vocação? Acredito que é uma imensidão. Muito daquilo que eu já disse, ou seja, este primado da vontade de Deus quando se trata de vocação, descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas. E depois, talvez, uma outra dimensão que eu não tenha acentuado tanto, porque eu tenho estado a falar muito deste tu a tu com Deus, não é? Sim. Mas a vocação também se dirige ao bem da Igreja. Todas as vocações são um serviço à Igreja, à sua missão, ao seu bem. E por isso temos também sempre de ver como é que a minha vocação está inserida no corpo que é a Igreja. São Paulo diz, apresenta esta comparação, não é? De que a Igreja é o corpo de Cristo e que o corpo tem vários membros. E o pé, não pode dizer à mão que não precisa dela, mas o pé não tem a mesma função que a mão e vice-versa. E assim somos nós. Cada um pertence ao corpo que é a Igreja de uma maneira diferente, consoante a sua vocação. Todos temos uma vocação comum, que é sermos santos. Exato. Isso também é a base, não é? Aquilo, Deus chama toda a gente à santidade. E depois, como é que isso se concretiza? Segundo a vontade de Deus e na missão da Igreja. Agora, aí compete fazer o discernimento de cada um do seu e verificar isso. Mas eu creio que não se pode perder digamos assim, este tripé. Eu, com aquilo que sou, com aquilo com que Deus me toca, Deus que me chama, antes de mais, e a Igreja a que eu pertenço e a quem eu devo servir na minha vocação. E penso que é uma coisa muito constante no magistério da Igreja, este triângulo, sem o qual não se pode entender uma vocação. A vocação é então para todos? Sim, é sempre para todos, para o bem de todos. Mesmo que a minha vocação seja, por exemplo, uma vocação, diríamos, mais radical, de clausura. Não é? Sim. Por exemplo, é uma coisa que, aos olhos do mundo, parece um absurdo. Porque é que uma pessoa investe, as pessoas normalmente dizem desperdício. Eu digo, investe a sua vida toda a estar numa comunidade, em oração, sem sair dali. Que eficácia que isso tem? A vocação, como entrega a Deus e à Igreja, tem sempre uma eficácia que Deus é que sabe medir, Deus é que sabe tirar o fruto. E não podemos nós pensar o prejuízo que seria para a Igreja e, por exemplo, a sua missão de anunciar o Evangelho se não houvesse uma retaguarda de oração. Sim. É muito curioso que a padroeira das missões é Santa Teresinha de Menino Jesus, que é uma monja carmelita, que viveu a sua vida no convento, em oração. E é a padroeira das missões. E Santa Teresinha é que também diz ela tinha muito esta coisa de como é que Deus me chama a servir. Eu quero ser tudo na Igreja, eu quero ser mártir, eu quero ser sacerdote, eu quero ser... E depois ela percebe, Deus chama-me a ser o coração, o amor. Eu quero ser o amor na Igreja.
E se calhar essa é muita vocação, por exemplo, de quem está a dedicar a sua vida toda à oração. Mas isso é para o bem da Igreja Universal, ainda que a pessoa viva sozinha, nem viva num convento, mas seja o ermita, que vive sozinho na oração com Deus. Mas isso beneficia sempre por toda a Igreja. A Igreja nunca pode ser dispensada de uma vocação autenticamente cristã. A que é chamado cada tipo de vocação? Realmente nós temos muitas vocações específicas. Eu acho que a maneira mais fácil de compreender, fazendo assim um eixo cartesiano, não é? Ou seja, dividido em 4 quadrantes, nós temos 4 conjugações de vocação. Eu acho que é uma coisa assim fácil de entender. Por um lado, podemos dividir a Igreja entre pessoas que receberam o ministério ordenado, ou seja, diáconos, padres e bispos, e os leigos, que não receberam o ministério ordenado. E podemos também dividir a Igreja entre pessoas que vivem a vida religiosa ou pessoas que vivem uma vida secular. Portanto, há sempre gente nestes quadrantes. Há padres religiosos e há padres seculares, como eu sou um padre secular, um padre diocesano. E depois também há pessoas que não são padres, não são diáconos, não são bispos, não receberam o ministério ordenado e que vivem a vida religiosa ou que vivem a vida secular. Por exemplo, uma freira, uma religiosa, uma irmã, é isto, não é? Uma pessoa da vida religiosa não ordenada. Uma mãe de família, um pai de família, vive no mundo e também não tem nenhum ministério. Portanto, digamos assim, 4 quadrantes. Não sei se foi confuso, Sim. mas é uma maneira de enquadrarmos sempre a nossa pertença à Igreja tem de estar nestes eixos. Sim. Ou no ministério ordenado, ou sem receber nenhum ministério ordenado, no laicado, ou na vida religiosa, ou na vida mais do mundo secular. E depois, dentro disto, há uma multiplicidade de possibilidades e de vocações. Sempre, quem vive a vida religiosa é sempre chamado ao celibato. O celibato ou não celibato é uma expressão da vocação, é um carisma. A vida matrimonial também é uma vocação, é um serviço diferente. Depois, como eu digo, há pessoas que estão mais na retaguarda da oração, há outras que estão mais como pontas de lança, digamos assim, na evangelização, em santificar o mundo, até no trabalho, os leigos. Quer dizer, eu se fosse pai de família e tivesse uma profissão, a minha profissão é chamada a ser também um exercício da minha vocação. Sim. Como leigo, como membro da Igreja, como católico, que tem de dar testemunho do Evangelho e que tem de se preocupar também com a salvação dos outros. Exatamente. Em toda a nossa vida se expressa a vocação e, como eu digo, com uma multiplicidade imensa de possibilidades, de pertenças, de movimentos, de congregações, de configurações. Isso, haveria muita coisa de que poderíamos falar. Vou-lhe fazer agora aqui uma pergunta. Qual é a vocação sacerdotal de todo o ser humano? Muito bem. Uma pergunta interessante. Realmente, sacerdócio, a figura do sacerdote, o que significa é aquele que oferece a Deus, aquele que faz o oferecimento a Deus. Mesmo nas religiões, nós vemos sempre essa figura do sacerdote, em particular, se formos ao Antigo Testamento, os sacerdotes que oferecem os sacrifícios a Deus pela humanidade, pelo povo. E desse ponto de vista, todos nós somos chamados a oferecermos a Deus. E especialmente quem é batizado em Jesus Cristo, pertence a um povo sacerdotal, no único sacerdócio de Cristo. Cristo é que é o verdadeiro sacerdote. E toda a gente, todo o cristão, todo o batizado, é sacerdote nesta medida em que é chamado a oferecer-se inteiramente a Deus, como Cristo fez na cruz. Como Cristo fez durante toda a sua vida, mas de modo particular na cruz onde deu a vida pela salvação do mundo. E, portanto, todos nós, batizados, temos de pensar como é que eu vivo a minha vida de maneira sacerdotal, ou seja, em oferecimento, em dádiva de mim mesmo a Deus pelo bem dos outros. E depois, os sacerdotes ordenados, quer dizer, a Igreja distingue, o Concílio Vaticano II, de modo muito claro, faz esta distinção entre sacerdócio comum dos fiéis, que é isto de que eu estou a falar, esta vocação comum que todos temos, e o sacerdócio ordenado, o sacerdócio ministerial, que são aqueles que são ordenados sacerdotes. Porquê? Porque além de terem de, como todos os batizados, oferecerem a si mesmos a Deus pelo bem dos outros, oferecerem tudo o que são e o que têm a Deus, os sacerdotes ordenados são também aqueles que oferecem o próprio sacrifício de Jesus. O que é que distingue um padre de um leigo no seu sacerdócio? É que só o padre, especialmente na missa, que é o núcleo de toda a vida de um padre, o padre oferece não só a sua própria vida, mas a vida de Cristo. Quando celebra a missa, torna presente o sacrifício de Jesus na cruz. Do padre que faz aquilo que só Jesus pode fazer, digamos assim. Oferecer-se
na missa, no altar da Eucaristia, oferecer o perdão dos pecados, a vida dos sacramentos. Por isso é o que distingue, de alguma maneira, o sacerdócio ministerial do sacerdócio comum. Ou seja, o padre, como todos os batizados, tem de oferecer toda a sua vida a Deus, ao Pai, como Jesus fez, mas depois o padre ordenado, através especialmente da celebração da missa, faz este ato único, que é o oferecer o próprio sacrifício que Jesus faz de si mesmo. A Igreja, graças a Deus, temos muitos santos. Na sua opinião, quais são aqueles que se destacam pela sua vocação? Acredito todos, mas... Sim. Sim, quer dizer, todos os santos são assim grandes faróis. É verdade. E nós católicos acentuamos muito, e fazemos bem, acho eu, acentuamos muito os santos, porque nos mostram que a vida divina que Jesus nos traz é real. Quer dizer, vemos vidas, vemos histórias, vemos personalidades onde, como diz São Paulo de si mesmo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Nos santos é Cristo que ali está, que ali fala, que ali age, que ali se dá, que ali se entrega. E isso é uma coisa que não é só um exemplo como os heróis do mundo, os ídolos do mundo. Sim. É ver que é possível uma vida diferente, uma vida cristã autêntica. E eu, naturalmente, tenho uma atração especial pelos santos sacerdotes. Por aqueles que no ministério sacerdotal fazem transparecer esta vida de Jesus. Eu se calhar, podia destacar os apóstolos, desde logo. Sim. Porque os apóstolos são aqueles primeiros 12 a quem Jesus confia esta missão sacerdotal, de conduzir a Igreja como pastores. Chama 12 homens muito diferentes, fracos. Nós vemos que Judas traiu Jesus, Pedro, que é o primeiro entre os apóstolos, também vacilou. Não é? E todos os outros fugiram, vacilaram em algum momento. Gente que também não estava propriamente assim tão preparada, se calhar. Jesus foi buscar pessoas simples, mas transformou aqueles 12 homens em evangelizadores do mundo inteiro. Verdade. E por isso a Igreja toda vem daqueles 12 primeiros que Jesus chamou. E isso é uma coisa extraordinária. É a ação de Deus, é de facto o transformar e multiplicar que o Espírito Santo consegue fazer com as nossas fragilidades, mas consegue fazer através de nós. Portanto, naqueles 12 homens, 11 dos quais mártires, porque só São João não morreu martirizado. Judas, é verdade que saiu, não é? Que se suicidou, mas depois foi substituído por Matias. Todos mártires, excepto São João. Todos deram a sua vida até ao sangue pelo Evangelho. E isso é uma coisa que a mim me traz, mostra que a minha vocação é também chamada a seguir esses passos, com toda a confiança, confiando na graça de Deus, porque eu por mim mesmo pouco posso fazer, não é? Partilhe connosco algumas influências da sua vocação sacerdotal. Assim aproveito para partilhar duas. Uma de um santo, já que estamos a falar dos santos, um santo que influencia a maneira como eu vejo o sacerdócio e como eu quero viver. Enfim, eu estou a dizer isto e tenho pena de excluir todos os outros que também me estão a passar pela cabeça. Mas enfim, o meu curso de seminário, o meu ano, escolheu um padroeiro, como todos os anos de seminário fazem, que é São João Maria Vianney, que foi um santo que o próprio Papa Bento XVI apresentou no ano sacerdotal como modelo dos sacerdotes. São João Maria Vianney é um homem tão apaixonado por Jesus Cristo e pelos sacerdotes, também vendo-se sempre como muito indigno dele, mas que dá toda a sua vida à oração e à vida pastoral, à salvação das almas, especialmente na confissão, uma coisa em que ele é muito marcante, passava muitas horas no confessionário por dia. E isso para mim é um exemplo extraordinário. Também um homem, digamos assim, em quem ninguém punha as suas fichas, quer dizer, em quem ninguém apostava, do ponto de vista de capacidades humanas, que até teve dificuldade em chegar ao sacerdócio por causa disso, no seminário, quer dizer, não parecia ser um tipo brilhante, mas era alguém profundamente entregue a Deus, profundamente mergulhado em Deus. E isso é que fez dele um santo tão incrível. E depois, na minha vida pessoal, destaco também um sacerdote que já falei, do padre Alberto Xardias, porque foi alguém que teve uma grande presença na minha vida, no meu crescimento e como exemplo de padre próximo de mim, padre feliz,
e depois também me ajudou a fazer a pergunta vocacional e me foi acompanhando nesse processo. Por isso, para mim, é também alguém muito importante, alguém que deixou uma influência grande. Padre Lourenço, quero agradecer por ter partilhado a sua história connosco. Obrigado, Sandra. Foi um e gosto. já peço uma mensagem para quem está lá em casa a ver-nos. Bom, a mensagem que deixo é esta, de confiarmos em Deus e de fazermos da vontade de Deus a nossa realização, ou seja, de nos pormos à escuta. E especialmente deixo esta mensagem para aqueles que são jovens, para aqueles que estão a pensar do que é que poderá ser a sua vida. Jovens cristãos têm de se perguntar ao Senhor, têm de perguntar ao Senhor: o que é que tu queres da minha vida? Portanto, que essa pergunta seja feita e que a resposta encontrada seja seguida com toda a confiança. É esse o meu voto. É muito bonito ver uma vocação tão jovem ao sacerdócio e ver o caminho trilhado e ver que tem este brilho no olhar e esta realização e esta alegria. Muitos parabéns também pelo seu sim. Vamos estar a rezar aqui na Canção Nova por si, pela sua vocação. Muito obrigado, Sandra. Um gosto. Resta um bom dia. E vamos falar da nossa livraria Canção Nova. Estamos a falar de vocação, não é? Então temos aqui o livro Vocação, Desafio de Amor, do nosso querido fundador, Monsenhor Jonas Habib. Vale a pena ler este livro, vale a pena mergulhar. É pequenino, então é fácil de ler. Adquira na nossa livraria ou então na nossa loja.cançãonova.pt. As livrarias temos aqui em Fátima, temos em Lisboa e temos em Évora. Então pode-se dirigir às nossas livrarias, aos nossos eventos e adquirir este livro que vale a pena ler. Fala deste desafio que é trilhar este caminho, como disse o Padre Lourenço, passo a passo, e que é um desafio de amor, de entrega, porque o amor implica essa entrega, essa renúncia, esse doar-se. Temos aqui então esta sugestão e temos também aqui o livro A Prática do Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso de Ligório, da editora Santuário. Então vale a pena também adquirir este livro deste grande santo, Santo Afonso de Ligório, nas nossas livrarias, loja.cançãonova.pt e também nas nossas livrarias em Fátima, Évora, Lisboa. Pode-se dirigir lá e adquirir estes 2 livros. Acredito que vale a pena ir às nossas livrarias, vale a pena adquirir os produtos de evangelização para nós crescermos neste amor de Deus, para crescermos na fé e porque não é só sentimento, nós temos que mergulhar e conhecer melhor a nossa igreja, porque só se ama aquilo que se conhece, para que assim nós possamos também crescer enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus. E a nossa igreja, graças a Deus, tem muita bibliografia para nos oferecer. Então, que você possa também adquirir estes produtos de evangelização. Se já tem, porque não adquirir e para oferecer para alguém? Isso também é muito importante, que nós ajudemos outros a caminhar na fé, a crescer na fé, e quem sabe nessa ajuda, nesse entregar de um livrinho, começa ali a surgir um chamamento de Deus, uma vocação que começa a despertar. Precisamos de ser esses homens e mulheres evangelizadores que vão e levam o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo até àqueles que estão à nossa volta. E isso começa no seio da nossa família. Temos aqui um fruto que surgiu, uma vocação que surgiu no meio familiar, em que acredito que os pais aqui do Padre Lourenço têm muita influência também na sua vocação. Então comecemos a formar os nossos desde de pequenos, dando-lhes este alimento sólido que a Igreja também nos oferece. Assim me despeço, que nós possamos todos caminhar neste desafio de amor em descoberta da nossa vocação, e àqueles que já descobriram a vocação, aguentem firmes, como diz o nosso fundador, Monsenhor Jonas Habib, aguentar firme neste caminho, porque agora é permanecer e persistir. Então, até o próximo programa, se Deus quiser. E lembre-se, pode ver este programa no nosso canal do YouTube.
Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.